Vem comigo. Para que você entenda esse modelo de questão, eu vou criar aqui um exemplo para ficar claro na sua cabeça e você nunca errar. Vamos lá. Preste bem atenção aqui, ó. Você tem, ó, o número 12. Eu vou pegar o número 12 e vou dividir por 5. Ok? O número 12 dividido por 5, ele dá 2 e resto 2. Dá 2 e resto 2. Eu vou pegar um outro número que dividido por alguém de resto 2. Vamos pensar aqui, sabe em que número? O 16. Se eu pegar o 16... Não, esse exemplo saiu errado, perdi o controle. Você concentrou, rapariga. Foi. Tá? Tu deixou a porta aberta, tem que fechar bem direitinho, porque senão vem lá o som. Não sei se pega, né? Pega não. Se for baixo, pega não. 12 minutos. Olha lá. Vem comigo. Olha esse modelo de questão. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu vou te dar aqui um exemplo para depois a gente ir para essa questão. Imagine que eu pego um número y. Aí eu digo que esse número y, quando dividido por 5, dá um certo valor que não me interessa, mas dá resto 2. Ó, a divisão por 5 vai dar um valor aqui, mas o resto é 2. Isso significa dizer que o número y não é múltiplo de 5, que o número y não é divisível por 5, porque se ele fosse divisível por 5, o resto era 0. Então ele não é múltiplo de 5. Esse mesmo número, quando dividido por 7, vai dar um valor que eu não sei quem é e dá resto 2. Você observa que elas deram o mesmo resto. É o mesmo número e dividido por 5 dá resto 2, dividido por 7 dá resto 2. Olha a palavra dividir aqui no caso. Ó. Dividir por 5 é ir de 5 em 5. Dividir por 7 é ir de 7 em 7. Só que não é múltiplo. Não tinha como ser ainda de MMC. Mas me tira uma dúvida. Se dividido por 5 dá resto 2, e se dividido por 7 dá resto 2, qual é a conclusão que você tira? Como é que você faz para esse número ter divisão exata? É só tirar o resto. Mas como assim tirar o resto, professor? Olha a lógica. Dividido por 5, ele não dá resto 2? Ele só sobra 2 porque esse número não é múltiplo de 5. Ó. Deixa resto 2. Então, se eu pegar o y menos 2, e dividir por 5, o resto é 0. Por quê? Porque o y deixaria resto 2. Se eu tirar 2, a divisão é exata. Se eu fizer y menos 2 e dividir por 7, a divisão também é exata. Porque esse número deixava resto 2. Então, como é que eu faço para ele ser múltiplo de 5 e múltiplo de 7? Se o resto é 2, é só fazer o y menos 2, ou seja, o número que está 2 unidades antes do y, ele é divisível por 5 e por 7. Mas se o cara é divisível por 5 e por 7, ele é múltiplo de 5 e 7. Estou criando um exemplo para você entender a questão. Depois que entender esse processo, você mata outras. Ah, Sami, então, peraí. Tu está dizendo o seguinte... Se eu tirar o MMC desses dois divisores, você estaria encontrando o menor número da matemática que era divisível por 5 e divisível por 7. Aí tem que estar atento. Ó. O MMC de 5 e 7, vou logo dizer, é 35. De cabeça, 35. O que é o 35? Não é o Y. O que é o 35? Não é o Y. Por quê, cara? Porque o MMC ele te dá um número que é divisível por 5 e por 7. E é o menor. Aí eu te pergunto, mas professor, o meu número tem que deixar resto 2. Então, se esse cara aqui é múltiplo, e você quer que ele deixe resto 2, o 35 ele corresponde ao Y menos 2, e não ao Y. Ou seja, para você descobrir o Y, basta pegar o MMC e somar com o resto. Ou então tu dizer, é para deixar resto 0? Então Y menos 2 é 35. Quem ia ter o Y? 37. Então quem seria o 37? Seria o menor número da matemática, que ao dividir por 5 dá resto 2, ao dividir por 7 dá resto 2. Esse tipo de questão que
um exemplo, né, que deixa restos iguais, para você descobrir quem é o número em questão, apela para o MMC. Só que veja bem, o MMC vai te dar o múltiplo. Se ele deixa resto 2, como é que você faz para descobrir o primeiro número que faz acontecer esse fato? 35 mais o resto. Aí você ficou meio ainda em dúvida, vamos para a nossa questão. Agora você vai ficar mais claro para ti. Foi feita a colheita de laranja, essa colheita está entre 500 e 1.500, total de laranjas colhidas. E ele diz que essa quantidade de laranja, se tu dividir em sacos de 50 e 50, sobra 12. Se tu dividir em sacos de 36 e 36, sobra 12. Conclusão, a quantidade de laranjas que eu chamei de X não é múltiplo de 50 e não é múltiplo de 36. E Sami, se eu tirar o MMC de 50 e 36, o que significa isso? Significa que tu ia descobrir o menor número da matemática positivo, que representaria o X, mas só que esse número, ao dividir por 50, deixava resto zero. Ao dividir por 36, deixava resto zero. Então, esse número que tu encontra não representa a minha resposta, porque tem que deixar resto quanto? 12. Se o MMC me dá o que deixa resto zero, como é que eu faço para deixar resto 12? Basta pegar ele e somar com 12. Lógico, né? Então vamos lá. 50, 36, fatora. Por 2, 25, 18. Por 2, 9, 25. E agora, Sam, divide por 3, ó. Aqui dá 3, aqui dá 25. Por 3, aqui dá 1, aqui dá 25. Ô, macho, é um saco dividir por 5, por 5. Não, divide logo por 25, pronto, se for o caso. Não, Sam, não, tá bom. 5, divide por 5. 1, 1. Na hora de multiplicar, seja esperto, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Aí você multiplica, ó. O teu MMC deu 900. Olha a tua sorte. O 900 está aqui dentro. Se por acaso o 900 não estivesse aqui dentro, ia ter que procurar depois. Aí tu botava mais 900, daria 1.800. O MMC é o menor que te ajuda. Mas tem outro. 900, 1.800, 2.700 e aí vai. Então vamos lá. O que é o 900? 900, se tu achar que a tua quantidade de laranjas é 900, 900 dividido por 50 dá resto zero. 900 dividido por 36 dá resto zero. Como foi que tu conseguiu 900? Tirando o MMC de 50 e 36. Tu conseguiu o menor múltiplo comum. Um número que é divisível por 50 e divisível por 36. Então é claro que não é o 900. O 900 é o que deixa resto zero. Mas o que eu procuro tem que deixar resto 12? Então já sei. Basta pegar o 900 mais 12. Então qual foi a quantidade de laranjas colhida nessa safra? 912. Eu garanto que esse cara, ao ser dividido por 50 dá resto 12 e por 36 dá resto 12. E qual foi o pedido da questão? Após você descobrir a quantidade de laranjas, se você dividir em sacos de 35, aí eu boto 912. Se eu dividir em sacos de 35, vai sobrar quantas laranjas? Essa é a pergunta. Pronto. Agora termina a questão. 91 dividido por 35 dá 2. 2 vezes 35, 70. Para 91, 21. Baixo 2. 212 dividido por 35, Samuel. Quanto é que vai dar, Samuel? Deixa eu ver. Vamos olhar se dá um 6. 6 vezes 5, 6 vezes 5. Dá 30, vai 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 10. Opa, olha aí. O teu total de laranjas que você colheu, quando botado em sacos de 35, você consegue 26 sacos completos, mas sobra 2 laranjas. E ele queria saber só quanto sobrava se você botasse em sacos de 35. Resposta, D de dado. Questão de nível médio para difícil. Valeu, pessoal.